Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira animada, a única sexta-feira que vocês vão me ver aqui, que a gente vai ter aula, tá, ao longo desse período letivo, mas só para poder dar conta do cronograma. A partir da semana que vem, as sextas-feiras de vocês é com os monitores, tá bom? Alguns avisos importantes para quem senta aqui na frente. Não passa na frente das câmeras, não passa isso. Aviso 1, não passar na frente das câmeras. Aviso 2, quem senta aqui na frente das câmeras, tomar cuidado ao levantar, tá bom? Para que a gente não tenha cabecinhas na filmagem. Certo? Certo. Vocês estão bem? Ficaram muito assustados da última aula para cá? Ou mais ou menos? Mais ou menos, né? É um choquezinho, porque, de certa forma, a gente revisa só conteúdos já estudados, mas, por outro lado, é uma pegada mais acadêmica, né? Então, é uma pegada mais formal, matematicamente formal. Então, é essa ponte mesmo que eu quero fazer com vocês, sabe? Esse de pegar o conteúdo que vocês já viram. Arruma sua máscara, por favor. Isso. Pegar esse conteúdo que vocês já viram e dar esse olhar acadêmico, dar esse olhar mais formal. Pezinho em cima da cadeira, por favor. Muito obrigada. Tá bom? Então, fazer esse cuidadinho mesmo, essa ponte. Tá? É esse o papel do nosso pré-cálculo, ok? E também, de certa forma, dar uma direcionada para as coisas que vocês já viram, para os conteúdos que vocês já viram, que a gente vai precisar aqui. Tá? Então, pega o conteúdo que a gente precisa, dá um olhar mais acadêmico, mais científico, mais matemático, mais rigoroso, e já dá uma puxadinha para o que a gente vai ter de interesse nesse nosso curso. O que é a aula de hoje? A aula de hoje pode ser pensada em 3 sessões. A primeira sessão, que é a de monotonicidade de funções, eu vou dar uma caracterização de funções no sentido de seu comportamento no gráfico, ok? E esse comportamento, é muito importante que fique claro para vocês que essas caracterizações, a gente dá elas do ponto de vista local, tá? Eu não consigo falar de comportamento de função no sentido de monotonicidade de uma maneira global. Só algumas delas. A sua máscara, moço, por favor. Isso, obrigada. Então, eu só consigo dar um ponto de vista local, tá? As funções que não mudam de comportamento, e aí o local coincide com o global, tá bom? Mas isso nem sempre acontece. Bom, então, hoje, no vídeo de hoje, e hoje a pegada é o mesmo jeito da aula passada. Vou começar a exibir um videozinho, se eu encher o saco também do professor falando, eu interrompo ele e vou para o quadro com vocês, tá? Mas vai ter um videozinho lá do Portal da Matemática, exibo ele, tem um catatal de coisas no quadro, eu venho explicando eles para vocês, fazemos exercícios em paralelo, buscando sempre o que está nas notas. Então, tudo que está escrito no quadro aqui está de maneira mais rápida e curta e objetiva, mas nas notas tem tudo uma conversinha e tem para além disso, tá? Eu só dou uma focada em coisas de lá. Eu entendo que o meu papel enquanto professora é explicar para vocês o que está por trás, tá? É que vocês entendam a significação das coisas, os resultados. Então, para mim, é menos interessante ficar gastando tempo fazendo exercícios. Exercícios, para mim, são mais para que vocês consigam ter um mínimo de concreto do que a gente está falando, né? Só para dar uma elucidada. Mas quantidade de exercícios e de exemplos, cabe a vocês irem atrás dos monitores e tentar fazer. O meu papel aqui é mostrar para vocês como é que vocês vão pegar o livro e o que é que significa aquele livro. O que significa o que está escrito no livro. Tá bem? Então, o meu papel é contar para vocês o que está por trás, a filosofia da matemática, né? O que está por trás daquela ideia lógica. Certo? Vocês vão perceber que na parte de monotonicidade, pode até parecer estranho essas definições, essas comparações, e pode ser até meio chato para guardar, mas elas são extremamente intuitivas. E é isso que vai ser a aula de hoje, vai ser absolutamente intuitiva. Nesse primeiro exemplo,
vídeo, por exemplo, que é a parte de monotonicidade, depois a gente vai falar de valor máximo e valor mínimo da função, tá? E, por fim, a gente vai falar de operações entre funções, tá? E finalizando com a composição, função composta. Mas, para essa parte de monotonicidade, que é o primeiro vídeo que eu vou exibir agora, o professor finaliza ele fazendo um estudo da função linear, e ele deduz com vocês crescimento, quando que a função linear é crescente e quando que ela é decrescente, tá? Então, aquilo lá que você aprendeu no ensino médio, que alguém chegou e só falou assim, é assim porque papai do céu quis? Não, aqui a gente vai explicar, tá bem? Então, tá bem. Vamos para o primeiro vídeo? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguém não está cadastrado ainda no Moodle? Alguém não teve acesso ainda ao Moodle? Tem gente aqui? Manda, por favor, um e-mail para o Projeto Newton. projetonewton.ufpa@gmail.com, tá? Ok? Quem tiver ainda com dificuldade, manda, por favor, um e-mail para lá. Bom, então vamos lá. Lembrando que a lista de exercícios de vocês vai até quinta-feira da semana que vem, não é mesmo? Tá todo mundo ligado nisso, né? Então tá bom. Então vou lá, o primeiro vídeo sobre monotonicidade, quando eu puder soltar o som. Para dar o play, DJ? Bom vídeo, gente. Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar, né, o estudo do conceito de função. Na última aula a gente revisou o que era a imagem, né, de uma função, né, o conjunto imagem de uma função, e estudamos alguns casos particulares, como da função afim e da função quadrática. Foi isso que a gente fez nas nossas últimas aulas. Bom, hoje a gente vai falar da monotonicidade de uma função. Então, primeiro eu vou começar definindo o que é uma função crescente, decrescente, não crescente e não decrescente, tá? Então, considera aqui um intervalo i, um intervalo real, tá? E uma função de i em reais, tá? Dada. Bom, a gente diz que essa função de i em reais, ela é crescente se dado x1, x2, aí claro, esse x1, x2 pertencente ao nosso intervalo, pertencente ao nosso domínio. Dado x1, x2 no domínio, tais que x1 menor que x2, isso implica que a imagem de x1 é menor que a imagem de x2. Isso para qualquer par de elementos do domínio que tem essa propriedade, essa característica, certo? Então, sempre que isso acontecer, a gente diz que a função ela é uma função crescente. Bom, uma função ela é decrescente quando também dados x1 menor que x2, né, a mesma condição do anterior, então a imagem de x1 é maior que a imagem de x2. Então, se para cada par de elementos do domínio que eu tome, né, com essa característica, isso ocorrer, nós temos então que a função ela é decrescente, tá? Uma função ela é não decrescente se para x1 menor que x2 eu tenho que a imagem de x1 é menor ou igual que a imagem de x2, tá? Então aqui não vai ser estritamente menor, podendo ser igual em alguns pontos. E vai ser não crescente, essa função é dita não crescente, se x1 menor que x2 implica que a imagem de x1 é maior ou igual que a imagem de x2, tá? Em qualquer uma dessas situações que a gente tem aqui, ou seja, crescente, decrescente, não crescente, nós dizemos que essa função ela é uma função monótona, tá? Então, uma função monótona é qualquer uma dessas quatro funções que a gente acabou de definir. Bom, então, tomando essas definições, vamos ver alguns exemplos de funções que são crescentes ou decrescentes e como a gente faz para determinar se uma dada função ela é crescente ou decrescente. Bem, o primeiro caso que a gente vai analisar é o caso da função afim, né? Então, lembrando, né, uma função afim é uma função de reais em reais,
onde para cada x nós temos f de x igual a x mais b, tá? Onde a e b são constantes reais, tá? E lembrando que quando a é igual a zero, nós temos que a função afim, né, um caso particular, uma função constante. Bom, então, a gente vai verificar sobre que condições a função afim ela é crescente ou decrescente, tá? Então, né, como a gente acabou de ver, para uma função ser crescente, né, dado x1 menor que x2, a imagem de x1 tem que ser menor que a imagem de x2, certo? Repare que dizer isso é o mesmo que dizer isso aqui. F de x1 menos f de x2 menor que zero. Isso para o caso quando a função é crescente, né? Quando a função for decrescente, aqui vai ser maior e aqui vai ser maior também, tá? Então, para analisar sobre quais condições a função afim é crescente ou decrescente, eu vou analisar exatamente essa diferença, né? Então, sejam x1, x2 pertencente aos reais, tais que x1 é menor que x2. Tá? Então, tomei dois elementos do meu domínio, né, tais que o primeiro é menor que o segundo. Então, o que a gente tem é f de x1 menos o f de x2 vai ser igual a quê? Bom, o f de x1 vai ser ax1 mais b. O f de x2, ele é ax2 mais b. Bom, então repare que b menos b vai embora. E como eu tenho a em ambas as parcelas, eu posso colocar o a em evidência. Então, isso aqui vai ficar a vezes x1 menos x2. Certo? Como por hipótese, eu tenho que x1 é menor que x2, né? Então, dizer isso é o mesmo que dizer que x1 menos x2 é menor que zero. Certo? Então, eu já sei que essa diferença aqui é negativa. O que eu não sei é sobre essa constante A. Tá? Então, bom, como a gente sabe que se quando A for zero, essa função vai ser constante, né? E aí uma função constante, ela é simultaneamente não decrescente e não crescente, né? Porque ela todas as imagens são iguais. Então, eu vou considerar apenas dois casos. O primeiro caso, em que o A é positivo, e o caso que o A é negativo. Tá certo? Então, se o A for positivo, eu vou ter um número positivo vezes um número negativo, certo? Então, isso me dá que a diferença f de x1 menos f de x2 é menor que zero. Ora, mas se f de x1 menos f de x2 é menor que zero, a gente tem, então, que f de x1 é menor que f de x2, e aí, por definição, nós temos, então, que a função é decrescente, tá? Agora, no caso em que o A é negativo, eu vou ter um número negativo vezes um número negativo. E aí esse produto fica positivo. Então, sendo assim, eu vou ter, então, que o f de x1 menos o f de x2, ele é positivo, o que implica que o f de x1 é maior que o f de x2, logo, por definição, nós temos, então, que
que essa função, nessa situação, ela é decrescente. Então, para uma função afim ser crescente, a taxa de variação dela tem que ser positiva. Para uma função afim ser decrescente, a taxa de variação dela tem que ser o quê? Tem que ser negativa, certo? Então, são nessas condições em que eu tenho que a função afim ela é crescente e nessa circunstância eu tenho que a função afim ela é decrescente, certo? Deu já. Tá bom. Eu canso, aí eu acho que vocês estão cansando também, aí vamos para coisa mais prática. Tá bem? Então, tá bem. Então, vamos fazer um amarradinho? Vamos lá para o quadro 1. E aí vem um comentário que é muito importante. Lembra que eu tinha dito para vocês que o que é importante nesse nosso curso de cálculo 1, de pré-cálculo, é que ele, de fato, ele vai tapar os buraquinhos de dificuldades de ensino básico que vocês têm, ou tentar tapar o máximo possível, mas focado no que a gente vai precisar, sacou? Então, coisas que a gente vai precisar saber. A gente vai precisar saber de comportamento de função, porque ao fim do módulo 2, a gente quer fazer gráfico de funções, tá? Então, a gente precisa entender comportamentos de função, certo? Então, o que vai ser o fim do nosso módulo 2? Eu vou te dar uma função e você vai fazer o gráfico dela. E você faz o gráfico dela entendendo crescimento, decrescimento, uns pontinhos especiais, que a gente vai ver uns nomezinhos especiais, valores de máximo, valores de mínimo, locais, tá? Então, para a gente fazer um gráfico, que o gráfico ele mora em todo o domínio da função, a gente vai olhar para subconjuntos desse domínio, que a gente chama eles de intervalos, tá? E aí, nosso estudo é por intervalos. Então, as nossas definições, elas vão partir de intervalos da reta, tá? Então, vamos lá. Então, essa definição que nós temos aqui, ela que é a de monotonicidade de uma função, que descreve o comportamento de uma função, essa propriedade é uma propriedade local. Local por quê? Porque eu estou me restringindo a um subconjunto da reta. Então, dado uma função real, de variável real, ok? A gente diz que, e aí então, como eu estou olhando para um subconjunto da reta, por isso a gente tem que essa propriedade é local, tá bom? Meu domínio é só um subconjunto da reta, tá? Então, eu digo que uma função que, dados dois pontos lá do meu domínio, se x1 está sempre à esquerda de x2, e a sua imagem, a imagem de f de x1, está à esquerda da imagem da f de do x2, então essa função, nesse intervalinho i, é chamada de crescente. Vamos fazer um desenho aqui do lado, só para vocês verem que isso faz sentido? x1 está à esquerda de x2, né? A imagem da f de x1 é menor do que a imagem da f de x2, não é isso? Faz sentido a gente pensar nessa função sendo crescente nesse intervalo, não é? Sim? Então, tá bom. Se x1 está à esquerda de x2 e a imagem a imagem de x1 pela f está à direita da imagem de x2 pela f, então essa função é dita decrescente. Mais um desenho. x1 está aqui, está à esquerda de x2. A f do x1 é maior do que a f do x2. Lembrando que, para mim, os reais é o nosso mundo ideal, né? Ele é ordenado, no sentido ordenado que eu consigo colocar a ordem mesmo. Independente de vocês saberem dessa definição formal, ordenado é isso, que eu tenho uma ordem. Eu sei falar eu sei comparar dois elementos lá dentro, né? Quem está à esquerda e quem está à direita. Então, dados esses dois pontos, se acontece isso, é claro que a gente percebe que a função é decrescente. Então, a definição formal, ela é intuitiva, ok?
Bom, tem duas aqui que são, na verdade, a negação de uma e de outra, tá? Respectivamente. Eu digo que uma função, ela é não decrescente quando não acontece isso. O que significa não isso? Se aqui era maior estritamente, ele passa a ser menor ou igual. Ok? Então, uma possibilidade da função é ela ser não decrescente. Quando isso acontece? Para cada x1 à esquerda de x2, quando a imagem pela f do x1 for menor ou igual da imagem pela f do x2. Nessa situação, eu digo que a f é não decrescente. Ou seja, essa afirmação é exatamente a negativa dessa. Uma função que é isso, não é isso. Certo? E concordam comigo que isso faz sentido? Porque se acontece de ser maior, não acontece de ser menor ou igual. Concorda comigo? É bem lógico mesmo isso, é bem lógico. Então, essa daqui é exatamente a negativa dessa. E a negativa dessa daqui de cima é se ela é não crescente, né? Ou seja, para dados x1 e x2, se a imagem pela f do x1 for maior ou igual da imagem pela f do x2, então a f é dita não crescente. Ou seja, a negação disso é exatamente esse sinal, não é? Uma coisa que não é estritamente menor é uma coisa que é maior ou igual. Certo? É lógico mesmo, é no sentido lógico mesmo, tá bom? Ok. Vamos fazer combinações entre essas definições. Uma função que satisfaz qualquer uma dessas definições localmente, ela se chama uma função monótona. Tá? Ok. Bom, vamos fazer combinações entre elas. Existe... E aí vem a minha pergunta. A gente já percebeu que uma função que é isso, não é isso. Então, não existe uma função que satisfaça isso e isso ao mesmo tempo, certo? Certo? A gente já viu também que isso e isso não acontecem simultaneamente. Então, não existe uma função que satisfaça essa condição e essa condição ao mesmo tempo, certo? Certo. Pergunta é, existe uma função que satisfaça isso e isso ao mesmo tempo? Existe uma função que satisfaça isso e isso ao mesmo tempo? Resposta: não existe, e aí é esse símbolozinho que eu tinha colocado aqui, é o ezinho invertido, cortado, tá? Não existe uma função que satisfaça esta e esta condição ao mesmo tempo. Vamos verificar isso? Então, suponha lá que no seu domínio, se x1 está sempre à esquerda do x2, quando a função é crescente, o f de x1 está à esquerda do f de x2. Se essa mesma função ela for decrescente, quer dizer que, por outro lado, o f de x1 é maior do que o f de x2, não é isso? Existe alguma função que satisfaça essas duas condições ao mesmo tempo? Não, né? Então, de fato, não existe uma função que satisfaça essas duas propriedades, mesmo que localmente, tá? No mesmo intervalo. Ok. E agora, existe alguma função que satisfaça essas duas condições ao mesmo tempo? Existe. Ó, o ezinho invertido. Por quê? Suponha que uma função seja não decrescente nesse intervalo. Então, quer dizer que o f de x1 é menor ou igual que o f de x2. Se ela também é não crescente nesse mesmo intervalo, quer dizer que o f de x1 é maior ou igual que o f de x2. Qual é a única situação em que acontece para essa função, tanto nesse caso quanto nesse caso? Qual que é a interseção entre as duas condições? Quando elas são iguais, né? No ponto x1 e x2. Se em todos os pontos, se x1 é menor do que x2. Isso aqui eu estendo para o intervalo, tá? Se x1 é igual a x2 e o f de x1 é igual ao f de x2, então essa função é o quê? Constante, né? Então, um exemplo de função que é não decrescente e não crescente, na verdade, o único exemplo é a função constante. Tá? Beleza?
Beleza. Então, a função que satisfaz esses dois é a função constante. Agora, como exemplo lá no vídeo que ele deu exemplo de, pegou a função linear, né? Vamos lá para o quadro 3. Pegou a função linear, ax mais b, com b, aqui está o exemplo de b positivo só para um exemplo. O a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, isso aqui é constante, exemplo de função constante já está ali, né? Ela é não decrescente e não crescente ao mesmo tempo. Bom, e aí lá no vídeo o professor mostra que quando esse a, que é o coeficiente angular, que é a mesma coisa que taxa de variação porque é o quão a reta deixou de ser paralela ao eixo AX, tá? Então, o quão ela variou, ou seja, coeficiente angular, taxa de variação, equivalente às coisas. E ele mostra, então, que quando o a é positivo, essa função é crescente. Quando o a é negativo, a função linear é decrescente. Então, aquilo que a gente viu lá no ensino médio, que falou assim, sei lá, papai do céu quis, agora a gente viu uma demonstração para isso. Ao longo do nosso curso, a gente vai saber falar sobre crescimento e decrescimento de função ao longo do intervalo para funções quaisquer, tá? Aqui é linear, a gente usa só ensino médio. No próximo vídeo, a gente vai ver o comportamento da função quadrática. E vocês lembram que a gente já comentou sobre concavidade para cima, concavidade para baixo? E esse pontinho aqui, que é o ponto XY do vértice, lembra disso? Que eu chamei ele de ponto de máximo e ponto de mínimo, lembra disso? Sim? Então, agora nesse vídeo, ele vai definir de maneira geral o que é um valor mínimo e que é um valor máximo de uma função, tá? E ele vai mostrar aqui, quando quando a concavidade está voltada para cima, o ponto de vértice, na verdade, é um ponto de mínimo. E quando a concavidade está voltada para baixo, ou seja, quando o a é menor do que zero, esse ponto de vértice é um ponto de máximo. E essa mesma análise a gente vai fazer para funções outras quaisquer ao longo do nosso curso, tá bom? Então, tem um motivo pelo qual eu estou apresentando essas funções com esse rigor. Beleza? Dúvidas, comentários, dificuldades, está rolando? Se vocês não me param, eu vou. Vocês já perceberam isso da aula passada, né? Tá bem? Não é para ter dúvida, porque não existe dúvida errada, não existe pergunta idiota, tá bom? O curso é para vocês, não é para mim. Eu não posso dar aula para mim. Senão está errado. Tá bom? Então, vocês me param. Podemos soltar o outro vídeo? Sim? Cabine de comando. Bom vídeo, gente. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo do conceito de função. Hoje, especificamente, vamos falar de máximos e mínimos, tá? Bom, então, primeiro vamos definir, né, o que é um máximo e mínimo de uma função. Então, seja um intervalo i contido nos reais e uma função f de i em r dada. Então, tem uma função e esse intervalo. Então, dizemos que y0 pertencente aos reais, ele é o valor mínimo de f se as duas condições a seguir forem satisfeitas. A primeira é, o conjunto imagem tem que estar contido nesse intervalo, de y0 até mais infinito, e o próprio y0 tem que pertencer a esse conjunto imagem. Tá? A definição para máxima é análoga. Então, dado o intervalo e uma função f de em r, y0 vai ser o valor máximo se essa condição continua precisando ser satisfeita, né? Ou seja, o y0 tem que pertencer ao conjunto imagem da f. A única diferença é que o conjunto imagem da f vai ter que estar contido em menos infinito até y0 fechado. Tá?
Então, a diferença do mínimo para o máximo está aqui nessa condição. Beleza? Bom, vamos ver então uma proposição que trata exatamente dessa questão de máximos e mínimos, né? Ou seja, vamos ver um caso particular. Bem, o nosso caso particular é o seguinte, a gente tem, em relação à função quadrática f de reais em reais, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, claro que aqui a, b e c são números reais, com a diferente de zero, né, da definição de função quadrática que a gente já viu. Então, dada uma função quadrática, nós temos o seguinte, se a constante a for positiva, então x0 é igual a menos b sobre 2a, ele é o único ponto de mínimo de f. E, além disso, o valor mínimo é dado por y0 igual a menos delta sobre 4a. Bom, vamos ver o porquê disso. A gente viu em aulas anteriores que a expressão ax ao quadrado mais bx mais c, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ela pode ser escrita como a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, certo? Onde esse delta aqui é o b ao quadrado menos 4ac, o discriminante da função. E essa maneira de escrever a função quadrática é o que a gente chama de forma canônica. Tá? Bom, então o que acontece, né? O que acontece é o seguinte, na nossa suposição, a gente tem que o A ele é positivo. E repare que x mais b sobre 2a ao quadrado, isso é sempre maior ou igual que zero. Por quê? Porque não importa o valor que eu substituo em x, como essa expressão está elevada ao quadrado, então essa potência ela vai ficar sempre maior ou igual que zero, sendo igual a zero exatamente quando? Exatamente quando x for igual a menos b sobre 2a. Então repare que eu tenho produto de um número positivo por um número que é maior ou igual que zero. Sendo assim, esse produto ele fica sendo maior ou igual que zero também. Então, o que eu estou dizendo é, esse produto aqui, ele fica sendo maior ou igual que zero, certo? E eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui um número, né? Eu tenho aqui uma constante. Porque uma vez que eu tenho A, B e C, eu tenho essas constantes, ao calcular b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, eu vou ter exatamente um número. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, o seguinte. A gente tem aqui essa constante somado com quem? Somado com alguém que é sempre maior ou igual que zero. Então, é fato que, para qualquer valor de x que eu substituo aqui, eu sempre vou ter o quê? O valor final, sendo o quê? Maior ou igual que menos delta sobre 4a. Então, isso aqui me dá que o f de x, ele é sempre maior ou igual que menos delta sobre 4a. Logo, se o f de x é sempre maior ou igual que menos delta sobre 4a, então nós temos então que esse valor aqui, ele é então o menor valor que essa função pode assumir. É a menor imagem que essa função pode assumir. E quando é que vai ser exatamente igual? Vai ser exatamente igual quando isso aqui for zero. E quando isso aqui é zero? Quando o x for igual a quem? A menos b sobre 2a. Certo? Então, menos b sobre 2a mais b sobre 2a dá zero, elevado ao quadrado continua zero. Então, essa primeira parcela aqui, ela some. Certo? E no caso... E se a gente trocar o maior que zero por menor que zero? O raciocínio é análogo, a única diferença é que, em vez de a gente encontrar o único ponto de mínimo, a gente vai encontrar o único ponto de máximo. Ou seja, então, resumindo, uma função quadrática assume um valor mínimo quando o seu coeficiente líder, ou seja, o coeficiente de x ao quadrado, é positivo. Ela assume um valor máximo quando o coeficiente x ao quadrado é negativo. Quando que ela assume isso? Ela assume quando x for igual a menos b sobre 2a, obviamente, para essa expressão, e o valor mínimo ou o valor máximo
vai ser dado o quê? Vai ser sempre dado por menos delta sobre 4A, tá? Bom, então vamos ver agora um exemplo, um problema, em que a gente usa exatamente esse fato. Bom, nosso problema é o seguinte, a gente tem aqui um semicírculo de raio R, centrado em O, diâmetro AB, e inscrito nesse semicírculo nós temos aqui esse retângulo PQRS, certo? Então, a pergunta é, qual é o maior valor da área do retângulo PQRS em função de R? Tá? Então, essa é a pergunta. Bom, então olha só. Bom, primeiro, né, a área do retângulo é base vezes altura, não é isso? Então, por simetria, o que eu posso afirmar é que o segmento OP é igual ao segmento OS. Vou chamar aqui ambos de X. E vou chamar essa altura aqui de Y. Tá? Melhor, chamar essa altura aqui de H. Então, como é um retângulo, esse ângulo aqui vale 90 graus. Tudo bem? Bom, então, o que nós temos é a área do triângulo PQRS é igual a base vezes a altura, ou seja, é 2x vezes H. Beleza? Ora, mas como esse triângulo aqui ele é retângulo, o que a gente pode fazer é aplicar o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Bom, então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que nós temos é x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a r ao quadrado. Sendo assim, o que a gente tem aqui, h, ele é igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. É isso aqui que nós temos. Bom, então, o que eu vou fazer vai ser substituir esse h aqui em cima. Então, utilizando aqui o asterisco, o que nós temos é a nossa área ficou, então, 2x vezes a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, com isso, ficamos com uma área em função de x, que é dada por... Passando esse 2x para dentro da raiz, vai ficar 4x ao quadrado vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, então a gente ficou com a raiz de menos 4x à quarta mais 4r ao quadrado x ao quadrado. Então a gente ficou, nossa área em função de x ficou dessa forma. Bom, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou renomear isso aqui. Vou fazer uma pequena mudança de variável. Vou chamar de z o x ao quadrado. Então, ao fazer isso, o que ocorre? A gente vai ficar com uma área em função de z, que é dada por raiz de menos 4z ao quadrado mais 4r ao quadrado z. Bom, então, a nossa função área ficou a raiz quadrada dessa expressão, onde essa expressão é uma função quadrática, onde essa função quadrática possui um valor máximo, uma vez que o nosso coeficiente líder é negativo, certo? E como a gente viu, né, ainda agora, esse valor máximo dessa função quadrática ele é único. Tá, então, o que está dentro da raiz quadrada assume o valor máximo único. Como eu tenho, né, a raiz quadrada, né, de um número e essa função raiz quadrada, né, raiz de x, por exemplo, é uma função estritamente crescente, isso me dá, então, que o valor máximo da minha área vai ocorrer exatamente quando a minha função quadrática assumir o seu valor máximo. E então o que eu tenho que fazer agora é obter o valor máximo dessa função. E como a gente viu, o valor máximo dessa função a gente obtém da seguinte maneira. Então isso aqui implica que a nossa área máxima
vai se dar quando raiz de menos delta, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Então, isso aqui ficou a raiz de menos com menos fica mais, então ficamos com 16r à quarta sobre 16, que vai dar a raiz de r à quarta, logo vai ser r ao quadrado. Então, repare que a área máxima desse retângulo depende apenas de quem? Depende apenas do raio desse semicírculo. Então, será exatamente o nosso raio ao quadrado, certo? Então, aqui resolvemos o nosso problema usando exatamente a proposição que vimos anteriormente, certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. Fechou. Massa. Não, mas ele terminou mesmo, eu não quebrei ele, não. Vamos lá? Vamos fazer um resumão. E aí a gente vai fazer um exemplo mais fácil que o dele, tá? Que o exemplo que ele usa, de certa forma, ele usa tem uma justificativa um pouco mais rigorosa para ele poder achar o máximo de uma função para achar o máximo de uma função raiz, é suficiente você achar o máximo da função que está dentro dela. O que está por trás disso é um pouquinho mais sofisticado do jeito que ele aborda, tá? Então, o exemplo que a gente vai fazer é bem mais pezinho no chão. E aí eu já vou dar até um indicativo de uma variante desse nosso exercício, tá? Mas antes disso, vamos entender direitinho essa definição de valor máximo e valor mínimo. O que eu fiz aqui no quadro 2? O que eu fiz? No vídeo, vocês podem ter percebido que ele dá uma definição diferente do que está nas notas dos professores, né? Só que é diferente no sentido da escrita, porque no sentido matemático é equivalente, tá? Então, e eu acho a escrita dele um pouquinho mais sofisticada do que está nas nossas notas. Então, por causa disso, eu preciso mostrar a equivalência entre os dois. E ela é natural, vocês vão perceber. A gente está dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, vamos lá. Dado uma função real, de variável real, isso aqui é uma propriedade local, porque o I é um subconjunto da reta, tá bom? É um subconjunto que, inclusive, tem uma particularidade maior. Ele é aberto, tá? A máscara. E aí eu pego um elementozinho real, tá? Esse elementozinho real, ele está morando aqui, ok? Eu digo que esse elementozinho y0, ele é um valor mínimo da função se, primeira coisa, ele tem que ser imagem de alguém no meu domínio, né? Eu peguei ele de cá. Para fazer sentido, para ser o valor mínimo da função, ele tem que ser imagem de alguém no meu domínio, certo? Certo? Então, tem que existir um x0 lá do meu domínio, tal que o f avaliado nele cai nesse y0 ali. Tá certo? Bem simples, não é? Peguei um elemento lá do meu contradomínio, ele vai ser valor mínimo da função, primeiro se ele é imagem de alguém. Ok? De outra maneira, a gente pode dizer a mesma coisa, que é se o y0 é um elementozinho lá do meu conjunto imagem da função. Conjunto imagem da função está de cá. Percebam que as duas coisas são equivalentes? Percebem? Essa primeira linha aqui é equivalente? Eu dizer que y0 é um ponto lá do conjunto imagem, é equivalente a dizer que existe um x0 no I, tal que, se tq é tal que o f avaliado nele cai no y0. Certo? É a mesma coisa, porque é a própria definição, não é? Me ajuda, que eu não estou vendo vocês acenarem que estão entendendo. Minha Virgem Santa, me ajuda. Rolou? Entendeu que é a mesma coisa? O y0 estar nesse conjunto, o que é esse conjunto? É o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tal que o f de x é igual a y para algum x lá do I.
É a mesma coisa. Certo? Tem que ter um camarada aqui no meu domínio, tal que a f dele é exatamente o y0. Alright, então essas duas coisas aqui são equivalentes. Tá bem? E agora, vamos entender que essas duas coisas são equivalentes? Percebam que eu quero o valor mínimo assumido pela função. Então, por um lado, ele é o menor valor assumido pela função para qualquer outro ponto do domínio, não é isso? Ele é o menor valor. A gente pode olhar isso como retinha, né? Se eu pensar isso aqui como sendo a reta lá no meu contradomínio, o y0 é o menor valor assumido. A função assume valores para cá. Mas esse aqui é o menor valor assumido, certo? Que é a mesma coisa que, se você olhar, o conjunto imagem da função tem que ser um subconjunto disso. Aqui dentro tem que morar o conjunto imagem. Percebem que é a mesma coisa? Esse camarada dizer dessa maneira e dizer dessa maneira é a mesma coisa. O conjunto imagem tem que morar aqui, ou o y0 ser o menor valor assumido pela função. Todos os valores outros da função estão daqui para lá. Sim? As duas coisas são a mesma coisa. Agora, qual que é a diferença entre valor mínimo e valor máximo? Bom, a primeira condição ela é equivalente, né? Máximo. A primeira condição, ela está estabelecida e ela é equivalente, né? Porque eu tenho que garantir que esse y0 que está lá no meu contradomínio é imagem de alguém. Tá? Então, essa condição aqui é equivalente. Agora, o que muda? Ele não vai ser mais o menor valor assumido. Se ele é máximo, ele passa a ser o maior valor assumido da função. E ao invés da função assumir valores daqui para a direita, ela passa a assumir valores do camarada para a esquerda, né? Certo? Então, daqui para cá. Ou seja, o conjunto imagem é um subconjunto de menos infinito até y0, né? Então, o que muda aqui é que esse subconjunto agora vai ser de menos infinito até y0 fechado. Ok? Essa é a diferença entre ser máximo, valor máximo e valor mínimo da função. Tá? Nas notas eu coloquei dessa maneira, porque eu acho que é um pouquinho mais tratável, né? Eu acho que é mais visual. Essa noção aqui de conjuntos é o jeito que o professor falou no vídeo, então, como são coisas distintas, eu preciso explicar que elas são diferentes, mas elas são iguais. Beleza? Vamos para um exemplo de aplicação? Eu gosto desse exemplo de aplicação, e lá... Vocês já viram, então, que nas funções parabólicas, né, nas funções quadráticas, os pontos de máximo e mínimo são realizados, são atingidos no x e y do vértice, não é isso? Nos pontos de vértice. Ok. Então, se eu te der um tipo de problema seguinte. Dentre todos os retângulos, o que é um retângulo? É uma figura geométrica de 4 lados, 4 vértices. A cada vértice parte 2 lados, certo? Cada vérticezinho parte 2 lados e eles se encontram de maneira ortogonal, não é isso? Certo? É um bichinho assim. Esse aqui é um retângulo. Dentre todos os retângulos que existem no mundo, e eu não estou fixando lados, então eu vou chamar esse aqui de y e esse aqui de x. Dentre todos os retângulos que existem no mundo, vou fixar os que têm mesmo perímetro. O que é o perímetro de um retângulo? Qual é a fórmula do perímetro de um retângulo? O que é perímetro? É a soma dos lados, não é isso? É a soma do comprimento dos lados. Vou pegar recursos didáticos. Então, um lado vale x, outro lado vale y, outro lado vale x, outro lado vale y. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2x mais 2y. Isso é o perímetro. Perímetro é P. P é um número e ele está fixo. Então, ele é um número fixo.
O que está variando, que eu não tenho controle, é o x e o y, certo? Eu não sei o tamanho do x e eu não sei o tamanho do y, certo? O perímetro está amarrado, mas eu não sei qual é a relação que existem entre os lados. E é exatamente essa relação que eu quero achar. Ele te pergunta o seguinte, ele, ser humano, o exercício, o problema, pergunta o seguinte, qual é o retângulo, dentre de todos que tem mesmo perímetro, aquele que possui maior área? Qual é a área de um retângulo? Lado vezes lado, né? Porque se fosse base vezes altura, se o retângulo tivesse invertidinho assim, a gente não ia conseguir. Então, é lado vezes lado. X vezes Y. Percebam que o que eu quero com a área? Eu quero achar a maior possível. O que significa achar a maior possível em uma função? Significa maximizar uma função. No finzinho do nosso curso de derivação, que é do módulo 2, a gente vai ver uma parte chamada aplicação de derivadas. E otimização é uma parte de aplicação de derivadas, que é maximizar e minimizar funções, tá? Isso em economia, vocês usam bastante esse negócio aí. Não necessariamente coisa de economia, mas é sempre um exemplo clássico. Mas você quer minimizar o material e maximizar o lucro, sabe? Uma parada assim. Então, o que acontece? No universo em que eu estou numa função parabólica, no universo que eu estou com função de com uma função de grau 2, eu sei fazer isso, porque maximizar e minimizar funções de grau 2 é achar o quê? O x e y do vértice, não é isso? É o ponto de máximo e o ponto de mínimo, não é isso? Que a gente viu lá no vídeo? Sim? Sim? Então, é isso que o exercício pede para a gente. Então, ele pede qual é o que possui maior área. Então, eu vou ter que maximizar esta função. O que significa maximizar essa função? Significa achar um ponto de máximo. Mas, professora, você acabou de dizer que o x e o y estão variando. Bom, mas eles estão amarradinhos aqui em cima, né? Então, eu posso deixar o y variando, o x variando, né? Eu posso fixar o y, variar o x. Posso fazer o y como sendo uma função que depende de x. Substituo aqui embaixo, caio numa função só que depende de x, e aí eu acho o máximo dessa função. Vocês entenderam? 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 Não. Então, vamos lá. O P, que é o perímetro, é um número fixo. Os lados estão variando. Então, x e y está variando. Eu quero exatamente achar a relação entre eles que me dá a área máxima. Sacou? Então, o que é a ideia? Eu vou sair dessas duas variáveis, vou para uma só. Escolhe a sua preferida. Você prefere x ou prefere y? E aí, como é que você acha a relação entre x e y? Por causa dessa relação do perímetro, tá? Você isola uma dessas, substitui aqui. E aí, você maximiza essa, que é o que você quer, né? Achar a maior área. Quando você achar a maior área, você vai ter uma relação entre os lados. E essa relação entre os lados que é o que eu quero, porque daí isso me descreve qual que é o retângulo que tem maior área. Entenderam? Sim? Então, agora vamos. Então, se agora entendeu, agora vai. Então, a primeira coisa que eu faço, vou deixar uma em função da outra, tá? O x em função do y ou o y em função de x. Quem que vocês querem isolar aqui? Isola o x e substitui o y, ou isola o y e substitui o x? Isola o y. Então, vamos lá. Então, vamos pegar essa bonitinha aqui e isolar o y, tadinho. P igual a 2x mais 2y. Vocês falariam assim, passo 2x para cá, né? O que significa passar 2x para cá? É subtrair 2x dos dois lados. Então, subtrai 2x dos dois lados. Fica P menos 2x
igual a 2y. Esse 2 aqui está multiplicando, ele passa dividindo? Não, você multiplica por 1 sobre 2 dos dois lados. Então, isso aqui fica P sobre 2. Isso. Está faltando um x aqui, não? Não. Menos 2 sobre 2 fica x, igual a y, não é isso? Sim? Sim. Então, essa é a relação que tem entre y e x. Massa. Agora, vocês vêm aqui na área, vai virar agora uma área que vai depender de x, não é isso? E aí você vem, pega esse x, o x já está lá, copia esse x, no lugar desse y você coloca esse valor. P sobre 2 menos x. Aí você faz sua distributivazinha aqui, vai ter menos x ao quadrado, mais P sobre 2x, né? Só deixei organizadinha. O que vale o A dessa função? Menos 1. O que é o B dessa função? P sobre 2. O que é o C dessa função? 0. Ok. Então, eu tenho a função. Como é que eu vou maximizar ela? Ela é uma função quadrática, com coeficiente dominante negativo. Então, quando eu achar o x e o y do vértice dela, o que eu estou achando? O ponto de máximo, não é isso? Então, basta eu achar o x do vértice. Quando eu achar o x do vértice e substituir aqui, eu acho o y do vértice, ok? E aí eu vejo qual que é a relação entre os dois. Sucesso? Sucesso. Então, vamos lá. Quem é o x do vértice? Como que eu acho o x do vértice? É menos b sobre 2a. Quem é o b? P sobre 2. Então, é menos P sobre 2. Quem é 2a? Menos 2. Então, isso aqui é, copia o primeiro vezes o inverso do segundo. Vocês lembram disso? Divisão de fração. Como é que você divide duas frações? Copia o primeiro, vezes o inverso do segundo. Certo? Está recordado? Quem nunca não tinha visto, trazer divisão de frações. Então, tá bom. Então, aqui eu tenho uma divisão de frações, né? Aqui embaixo é 1. Então, isso aqui fica menos com menos vai embora, certo? P sobre 2 vezes o inverso desse é 1 sobre 2. Então, fica P sobre 4. Ok? Ok. Vamos achar o y do vértice? Vamos. Quem é o y do vértice? O y do vértice é exatamente igual à área avaliada no x do vértice, não é isso? Que, por outro lado, é quem? Qual é a fórmula dele? Menos delta sobre 4a. Quem é delta? Quem é? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tem o C aqui? Não tem. Sobre 4A, que é menos 4. O menos com menos, beijão, falou, valeu. Copio o primeiro, vezes o inverso do segundo. P ao quadrado sobre 16. Bom, então, se a área máxima é P ao quadrado sobre 16 e o x é P sobre 4, quanto que vale y? Se a área máxima, a área é x vezes y, a área máxima que eu acabei de avaliar, ela é exatamente P ao quadrado sobre 16. O x é quem? P sobre 4. Quanto que vale y? P sobre 4.
Oxi. Mas dá para arrumar isso, né? Esse 4 aqui passa para lá multiplicando. Fica 4 sobre 16, que é 1 sobre 4. Esse P aqui passa para cá dividindo. Fica P ao quadrado sobre P. Sobra P e isso é Y. Então, se o X que torna a área máxima é igual ao Y que torna a área máxima, esse retângulo é o quê? Um quadrado. Sacaram a conclusão? O que eu fiz aqui? Eu achei o X do vértice que torna a área máxima. Eu achei o Y, eu achei a área máxima. E achei o Y que torna a área máxima, certo? Certo? E aí, se o X é igual ao Y, quer dizer que os dois lados são iguais. Se os dois lados são iguais, esse retângulo é um O. Se o X é igual a Y, esse retângulo é um quadrado. Pronto, né? Então, tá bom. Então, qual que é o retângulo que tem área maior? É um quadrado cujo lado vale perímetro sobre 4. Belezinha? Belezinha? Então, tá bom. Fechamos isso, vocês entenderam? 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 Então, tá bom. Vamos lá, vamos finalizar esse negócio? Vamos para operações entre funções? Então, vamos lá. Operações entre funções, basicamente, é a mesma coisa que vocês fazem com números, tá? O que vocês fazem com números é a mesma coisa que vocês vão fazer com funções. Agora, a particularidade que você tem, uma operação que você ganha de presente, é a operação que a gente chama de composição de funções. Que eu sei que é o calinho no pé de muita gente. E a gente vai precisar muito disso para a próxima aula, tá? Porque a gente vai precisar falar de funções inversas, funções inversíveis, ok? E aí eu vou precisar dessa definição. Então, vamos lá? Esse vídeo aqui vai ser curtinho, prometo. Curtinho, curtinho mesmo. É só o tempo de eu apagar o troço do meio e ele acaba. Vamos lá? Tá acabando a aula, gente. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou cansada, tá? Mas eu prometo para vocês que não vai ter mais 3 aulas minhas ao longo da semana, tá bom? Vai ser só 2 e depois monitoria. 3, 2, 1, play. Bora lá, gente. Olá, pessoal. Sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, vamos continuar o nosso estudo de conceito de função. Especificamente, hoje vamos falar de composição de funções. Tá? Então, vamos primeiro definir, né, o que é uma função composta. Então, olha só. Então, dadas duas funções f e g, onde f é uma função de x em y e g uma função de z em w, tais que o contradomínio, ou seja, o y, contradomínio de f, está contido no domínio da g, ou seja, y está contido em z. Então, dadas essas duas funções com essa característica, a gente define o seguinte: a gente define a função composta de f e g como a seguinte função, a função g bola f de x em w, onde essa g bola f é exatamente a g da f de x para todo x no domínio da f. Tá? Então, o que nós temos a gente tem conjunto x, a gente tem conjunto y, que está contido em z, e temos conjunto w. Então, de x para y, nós temos a função f, certo? E de y, de z para w, a gente tem a função g. Então, o que a gente está definindo aqui, vir daqui para cá e daqui para cá, é equivalente a fazer caminho direto
de x para w, onde a função que leva os elementos de x até w é essa função aqui. É essa função g bola f, onde a g bola f de x é exatamente a g da f de x. Ou seja, então a gente aplica a função g na imagem da função f, né, nas imagens. Então, por essa razão é que o nosso contradomínio da f tem que estar contido no domínio da g, uma vez que o conjunto imagem da função f é um subconjunto do nosso contradomínio, ou seja, um subconjunto de y. Então, por essa razão, a gente tem que ter essas condições. Então, esse caminho é equivalente a esse caminho direto. Existe uma função que leva os elementos de x direto até w. Essa função aqui é a função g bola f de x, que é exatamente a g da f de x. Tá certo? Bom, então vamos ver alguns exemplos, né, para ver como isso funciona. Não, chega. Falei, era só o prazinho dele falar e eu escrever aqui no meio. Pronto, tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Vamos lá, então vamos falar de operações entre funções. A operação soma entre funções é a mesma coisa que a operação diferença entre funções. Somar e subtrair é a mesma coisa. O que é 2 menos 3? É 2 mais o elemento menos 3, não é isso? Então, somar e subtrair é a mesma coisa. Tá? Só que um é o inverso do outro. Eu vou dar uns choques de realidade assim para vocês ao longo do curso. Faz parte. Produto. Mas o que é? Como é que a gente lê isso? A função soma entre as funções f e g nada mais é que, pegando o elemento lá do meu domínio, eu olho para a imagem da f em g, da f em x, olho para a imagem da g em x, pego esses valores que são valores reais e somo eles. Sacou? Então tá bom. Isso aqui eu só estou formalizando, tá? E a diferença é a mesma coisa. Ao invés de eu olhar para a soma, eu vou olhar para a diferença. É a mesma coisa. Qual é o domínio dessa função soma que eu tenho? Como é que eu avalio o domínio? O domínio dessa função soma depende do domínio da função f e do domínio da função g. Ok? Ok. Do mesmo jeito, a função diferença, né? Depende de um e de outro ao mesmo tempo. Tá? Ok, e a função produto? Como é que a função produto da função f pela função g em uma variável qualquer? Eu pego a função f, avalio ela em f, em x, guarda. Pego a função g, avalia ela em x, guarda, vai dar uma função. Como é que você faz a função produto? É o produto dessas imagens, ok? É o produto das imagens. Isso aqui é só uma formalização, tá bom? Tá bom. Só para falar que alguma vez na vida vocês viram essas formalizações. Tá bom, e como é que calcula o domínio desses negocinhos? Como é que é o domínio da função produto? Depende do domínio da função f e do domínio da função g. Bom? Que é efetivamente isso. Massa. E o domínio da função quociente? Como é que é a função quociente? F quocientado por G avaliado em X, é a F avaliada em X, quocientado pela G avaliada em X. Algum dia na vida você divide por zero? Nunca. Então, você tem que tirar todos os zeros da função G de X para que isso aqui esteja bem definido, tá? Para que isso aqui faça sentido. Ok. Dito isso, qual que é o domínio da função quociente? Depende do domínio da f, depende do domínio da g, mas depende também dos valores em que a g seja diferente de zero, né? Depende dessa, e eu tenho que excluir o fato de quando esse camarada aqui é igual a zero. Ok? Estamos de boa? Estamos de boa.
Vamos para outra operação. Aqui é igualzinho acontece nos números. Tudo é herdado dos números. Aqui é que a coisa começa a ganhar um pouquinho mais de propriedade, tá? Então, eu consigo definir a função composta, e aqui eu não estou particularizando para as funções reais, estou olhando para funções quaisquer. Eu digo que existe a função composta entre a função f, g, dados conjuntos quaisquer, f definida de x para y, g definida de z para w, desde que a imagem da função f esteja dentro do domínio da função g. Ok? Lá no ensino médio, vocês precisavam que o contradomínio dessa função f fosse igual ao domínio da função g, não era isso? Não era isso? Isso para a gente é muita restrição, não precisa ser tanto assim não. Basta ser só um subconjunto. E basta que a imagem seja só um subconjunto, tá bom? Não precisa ser tão restritivo. Para isso, eu vou conseguir outras propriedades de função. Tudo isso em diagrama, né? Forma de diagrama, a f sai de x e vai para y. Dentro de y, eu tenho algum subconjunto que é a imagem de f, ok? E o z tem que conter a imagem de f, onde o z é o domínio da função g, ok? Como a gente está estabelecendo que a variável é sempre à direita da função, lembra disso? A gente fez uns comentários na aula passada. Quer dizer que a função sempre mais próxima da variável é a que a gente avalia primeiro, tá? Então, quem é o meu domínio? É esse, não é? Então, a f está à direita, depois eu venho e avalio a g. Essa é a notação da função composta, que sai de x e vai para y. É g bola f. Para qualquer x, então, eu estou olhando a função g na imagem da f por x. Tá bem? Quem é o domínio desse camarada? Formalmente, são todos os xzinhos que estão no domínio da f, mas que também a imagem dele esteja onde? No domínio da g. Professora, mas isso aqui é zero prático. Esses daqui eu até consigo fazer, né? Rapidinho, tal. Tenho domínio de um, domínio da outra, só fazer a interseção de conjunto, beleza. Esse aqui não dá bom, não. Mas a gente consegue dar uma melhorada nele. Não é só pensar... É só pensar o seguinte. Eu vou pegar, olhar essa função, g bola f, ok? Olho para o domínio dessa função, g bola f. Mas eu tenho que tirar todos os elementos do domínio da f, né? Porque eu saio do domínio da f. Pode ser que o domínio dessa seja muito mais amplo que o domínio dessa. Então, eu tenho que restringir ao domínio das funções mais próximo da variável, que é de onde está partindo. Está muito abstrato? Eu sei disso. Vamos para exemplos? Vamos. Estamos acabando. Vai até o quê? 6h20? Assim, no formal vai, né? No formal vai. Tá bom. Eles estão tudo com cara de morto. Eu não quero nem me olhar no espelho. Nem. Vamos fazer 2 exemplos que estão lá nas notas. E aí, se vocês entenderem eles, eu fico tranquila. Para a prova, a gente precisa saber fazer isso? Não, mas vocês têm umas listas de exercícios aí que vocês precisam disso, né? Que já vale nota, né? Agora, para a prova, por que eu estou falando disso tudo? Porque quando a gente for fazer gráfico de função, precisa estar muito claro para vocês, muito claro, qual é o domínio da função.
É a primeira coisa, quem já fez esse curso comigo sabe, a primeira coisa que você faz, quando você bate o olho numa função que você quer fazer gráfico, é olhar o diabo do domínio da função. Você começa ganhando nota ou não ganhando nota a partir daí. Porque você precisa estar muito claro onde é que vai morar a sua função. Tá bom? Isso é o domínio, é onde ela mora. Tá massa? Então tá massa. Então, exemplos. Tá tudo lá nas notas, viu? Vou pegar uma função g de x, que é igual a 2 sobre x menos 7. E eu quero achar a g bola g, que é a mesma coisa que g quadrado, e o domínio da g quadrado. E a outra, eu dou a função f, que é a raiz quadrada de x, a função g, que é x menos 1, e eu quero a g bola f e o seu domínio. Alright. Vamos lá? Vamos fazer a primeira. Se rolar a primeira, rola também a segunda. Entendam que quando eu faço a composta, eu acho uma função. O domínio dessa função, ela é mais simples que o domínio da função composta. Sacou? São perguntas distintas. É igual, mas é diferente. Tá? Vamos para a prática, para vocês verem. Vamos lá. Como é que eu calculo g bola g em x? É o g avaliado na g de x, não é isso? Sim? Por definição. Ok? Ok. Eu vou fazer de um jeito que eu acho que é mais didático, tá? Eu vou olhar a função mais externa, ok? O que a função g faz com qualquer camarada lá dentro? Ela pega o camarada lá dentro e leva em 2 sobre o camarada lá dentro menos 7, não é isso? Essa é a lei de formação da função g, não é isso? A função g leva em 2 sobre o camarada lá dentro menos 1, não é isso? Sim? Então, essa função g vai levar aonde? 2 sobre o camarada lá dentro, menos 7. Claríssimo? Quem está fazendo o papel do x aqui é o g de x. Né? Sim? Sim. Agora, você vem aqui e substitui a g de x mesmo. Quem é a g de x? 2 sobre o camarada lá dentro, menos 7. Ok? Aqui embaixo eu vou somar essas duas funções, depois eu vou fazer um quociente de duas funções, né? Então, vamos somar essas duas. 2 sobre x menos 7 menos 7. Para eu somar essas duas, eu tenho que multiplicar e dividir por esse mesmo denominador, não é isso? Então, tá bom. É tirar o menino, né? Tirar o MDC, o macho divisor comum, tirar o menino. Esse camarada dividido por esse, 1, sobra 2 lá em cima, menos. Esse camarada aqui, dividido por 1, é ele mesmo. Vezes 7, fica 7, que multiplica x menos 7. Tá na dúvida? Faz com número. É a mesma coisa. Tá na dúvida? Faz com número. Para pegar a manha. Isso aqui é menos 7 mais 49 mais 2, 51. Então, é menos 7x mais 51 sobre x menos 7. Ok? Ok. Então, esse aqui é o denominador. 2 sobre menos 7x mais 51 sobre x menos 7. Agora sim, tem um quociente de duas funções. Então, copio o primeiro, vezes o inverso do segundo. Ok? Ok?
Quem é o domínio dessa função aqui que a gente obteve agora? Eu vou chamar até ela de 1K. Quem é o domínio dessa função aqui? São todos os reais, menos os camaradas que quiseram o denominador, não é isso? Quem quiser o denominador? 51 sobre 7, não é isso? Quando que esse denominador aqui é igual a 0? Quando x é igual a 51 sobre 7, não é isso? People, acorda, não é isso? Tá. Então, isso aqui são os reais menos 51 sobre 7. Não é isso? Ok. Esse é o domínio de K. Agora, isso aqui é o domínio dessa função obtida. Eu perguntei o domínio da função composta. Quando eu olho para a função composta, eu tenho que saber de onde que sai esse x. Então, eu dependo do domínio da função mais à direita. Ok? Quem é o domínio da função mais à direita? É o domínio da função g. Qual que é o domínio da função g? Os reais menos o 7. Então, o domínio da função composta obtida pela g bola g da função composta vai ser o domínio da função g interseção com o domínio da função k, né? Ok? Quem é o domínio da função g? Os reais menos o 7. Quem é o domínio da função k? Os reais menos o número 51 sobre 7. Dá para ficar mais bonitinho isso aqui? É os reais menos o conjunto formado pelo número 7 e pelo número 51 sobre 7. Entenderam a sutileza? Entenderam a sutileza? Se eu pergunto o domínio da função composta, e é o domínio maximal, é o domínio maior possível, eu preciso do domínio da função que está mais próxima, porque é de lá que vai sair os xizinhos, ok? É de lá que parte os xizinhos. Por isso que eu preciso desse coisa aqui maiorzinho, tá? Então, na prática, como que eu faço? Calculo a composta. Pego o domínio da composta. Faço interseção da composta com o domínio da função mais à direita. Esse é o domínio da função composta. Sacou? Sacou? Então, tá bom. Vamos fazer mais um exemplo? Só esse aí que está no quadro mesmo? Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais, mas se não, se vocês me liberarem, eu libero vocês. Vamos lá? Função f é a raiz de x. Função g é x menos 1. Eu quero a g bola f. Tá? Então, vamos lá? Primeira coisa, calcula essa função. Pega o domínio dessa função. Para achar o domínio da função composta obtida por essas duas, tem que fazer interseção com o domínio da função mais à direita, né? Então, é g bola f em x. Isso aqui eu pego a g e avalio ela na imagem da f por x. Vamos pegar a função mais externa. O que a função mais externa faz? Pega o camarada lá dentro e leva nele menos 1. Não é isso? Não é isso? Então, a g vai pegar o camarada lá dentro e levar nele menos 1. Tranquilo? Tranquilo? O que a função f faz? Função f pega o camarada lá dentro e extrai a raiz quadrada dele. Simprão, né? Todo mundo entendeu? Tá. Agora vocês já sabem calcular funções compostas, né? Sim? Então tá bom. Depois a gente vai aprender a derivar esses negocinhos.
É legal. Então, qual que é o domínio? Qual que é o domínio? Essa daqui eu vou chamar ela de função K. E quem que é o domínio da função K? Onde que isso daqui não está definido? Quais são os x's que isso aí não está definido? Se eu colocar x igual a menos 2, isso aqui está definido? Existe raiz par de número negativo nos números reais? Não. Então, eu tenho que tirar todos os camaradas que são negativos. Então, o domínio dessa função é todos os reais maiores ou iguais a zero, certo? É onde mora essa função. Essa função é onde mora isso. Esse menos 1 aqui não influi nem contribui, né? Não influi nem contribui. É só pensar nessa função aqui, ó. Qual é o domínio de menos 1? Uma constante, não é uma função. Função constante não interfere em nada. Tá bom? Então, tá bom. Então, o domínio desse camarada é todos os reais maiores ou iguais a zero. Vocês podem escrever isso do jeitinho que vocês quiserem. Inclusive, vocês podem escrever assim, ó. São os reais positivos. O zero está incluso. Quando a gente tira o zero, a gente faz uma estrelinha aqui em cima, tá? Mas o zero está incluso, então deixa ele lá. Beleza? Beleza. Mas eu quero o domínio da função g bola f. Isso aqui é o domínio da função mais à direita, interseção com o domínio dessa função k aqui. Quem é o domínio da função f? Os reais positivos, não é isso? Maior ou igual que zero. Então, é o mesmo camaradinha. Interseção com o mesmo camaradinha. Interseção de troços iguais é ele mesmo, né? Todo mundo que está aqui é todo mundo que está aqui. Então, todo mundo que está aqui também está aqui. Então, é isso aqui, né? Certo? Acabou. Só isso. Querem fazer mais um? Chega, né? Chega. Mas eu vou... Peraí, antes vocês correrem. Nas notas, os professores têm um punhado de mais de exercício. Corram para os monitorias. As monitorias só não funcionam nas sextas-feiras, tá? Todos os dias funciona. Já falei 70 vezes aqui os horários, mas está lá no Moodle. Fiquem atentos aos prazos da lista de exercícios, tá bom? Semana que vem não tem estudo dirigido, porque semana que vem não vai ter estudo dirigido. Vou jogar isso só para o próximo ciclo de atividades. Descansem, estudem, comecem a adotar o fim de semana para estudar também, que seja 2 horinhas por dia, tá? Mas se cuidem que a gente ainda está em pandemia. Grande abraço para vocês, até segunda.